Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Lições de Camilo. Hoje a gente vai conversar ainda no livro Educação e Vivências. Hoje a gente vai falar sobre a lição 21, capítulo 21, cujo título é Necessidade da Calma. Como de costume, a gente não lê essa lição completa porque ela é mais extensa e vale a leitura com calma, com atenção. E vou comentar alguns pontos que mais me chamaram a atenção nessa lição. Então, capítulo 21, Necessidade da Calma. Camilo começa nos falando de situações diversas que nos tiram a calma. E dentre elas, destaco duas aqui: desejos não atendidos e ansiedade dos sonhos ainda não conquistados. E o quanto que isso vai nos impactando, nos tirando do eixo. Em algum momento, o Camilo chega até a usar a palavra autocontrole. É quando a gente explode, é quando a gente briga, é quando a gente xinga. E aí Emmanuel já emenda dizendo, olha, essas palavras maldosas e torpes e as agressões verbais e atitudes violentas, elas têm um efeito no agressor e no agredido. Ela vai ter um efeito com certeza, e aí ele já começa a destacar, olha, então vamos começar a prestar atenção no que é que tá saindo da boca, o que é que tá vindo do coração e o que você tá fazendo com essas agressões, com essas atitudes violentas. E depois ele esclarece, olha, se a gente segue a marcha da humanidade, a gente vai perceber que muitos de nós ainda têm expiações dolorosas e provações exigentes. Ele já se conecta com a gente, olha, eu entendo que a gente tá, que vocês, Camilo já tá mais evoluído que vocês, estão passando por um momento difícil. A gente tem sim expiações dolorosas e provações exigentes. E qual que é o efeito disso? Por que sinalizar isso pra gente nessa lição? Porque o nosso desafio aumenta. A gente tá vivendo um momento de transição, espiritualmente falando, de mundo, e aí o nosso desafio de manter essa calma aumenta ainda mais. E junto com o desafio de manter a calma, vem um outro desafio, que é o de confiar que Deus está no controle e que a gente não fica desamparado pela espiritualidade. Existem as razões por trás disso, não é que a gente vai aceitar absolutamente tudo, mas não tá tudo ao léu. Existe uma ordem por trás disso, existe um porquê por trás disso que está sendo discutido, disso que a gente está vivendo, dessas expiações e dessas provações. E Emmanuel entra, depois disso, desse comentário, numa sinalização pra gente do equívoco que a gente comete ao julgarmos as outras pessoas. Então, algo no sentido de equivocam-se os que julgam, vou ler literalmente, equivocam-se os que julgam pessoas e situações pela visão exterior com que se apresentam, sem aprofundar observações e análises. Então, a gente está fazendo um julgamento superficial de quando uma pessoa, por exemplo, perde a calma. Eu não tenho o contexto completo daquela pessoa. O que me dá o direito de julgar dessa forma? E ele ainda coloca um segundo ponto. Também estão enganados aqueles que lavam as mãos. Quando a gente já avançou no espiritismo e a gente entende que essas expiações e essas provas, elas não começam agora, não é porque Deus é mau, mas porque existe uma causa anterior da aflição, muitas vezes a gente cai no erro de dizer assim, essa pessoa está passando por isso porque ela precisa passar por isso, então eu vou deixar que ela se vire. Ela vai ter que lidar com isso. Não. Ela vai ter que lidar com isso, mas ela não precisa lidar com isso sozinha. E é ser espírita a gente estender a mão. A gente ajudar essa pessoa a passar por essa dificuldade, por essa prova, e que ela não precisa passar sozinha. Então, Camilo dá um puxão de orelha dizendo o seguinte, desses nossos dois erros principais, quando a gente julga de forma superficial e quando a gente lava as mãos dizendo que é a prova dela. Eu nada tenho a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. Eu tenho a ver, porque eu sou humana, porque eu tô encarnada, porque eu tô vivendo em sociedade. E a gente não solta a mão um do outro. Faz parte de ser espírita e mais do que isso, de ser cristão,
e estender as mãos como Jesus o fez. Então, que a gente não julgue, que a gente abrace da forma como for possível. E aí Camilo continua, né? Há necessidade de que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos. Tá aí a responsabilidade da gente não lavar as mãos também. Eu preciso desenvolver a calma também das pessoas que estão ao meu redor. É uma necessidade. E aqui a gente pode falar principalmente como pessoas responsáveis pela criação de outras. Espíritos responsáveis pela criação e formação de outros espíritos. Então, pai e mãe têm sim a responsabilidade de orientar, de guiar os filhos. A gente não pode cair no erro, na crença de que minha filha vai aprender. Não, ela vai aprender, mas você tem que mostrar o caminho. Depois, se lá, grande, adulta, ela resolver fazer as escolhas dela, aí tá na conta dela. Mas você, quando ela era pequena, adolescente, você orientou? Porque tem que orientar. Há necessidade de que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos. Depois, na página seguinte, Camilo vem com o que eu entendi como a orientação dele. Beleza. A lição chama necessidade de calma, da calma, mas o que eu faço, Camilo? Pelo amor de Deus. E ele fala, e eu vou ler esse trecho com vocês. Assim, busca manter a calma no labor da profissão quando tudo pareça degringolar, contrariando os teus interesses, por mais lúcidos que sejam. Primeiro ponto, trabalho. Mantenha a calma na via pública ou na condução quando percebas os lances mais grotescos ou absurdos que te parecem desrespeitar. Segundo, na rua, dirigindo. Segue com calma no seio familiar, ainda mesmo lidando com afetos consanguíneos ou afins de difíceis caracteres ou personalidades complexas, mesmo quando saibas que estão corretos os teus posicionamentos e a tua orientação. Terceiro, família. Guarda-te na calma à frente do progresso do mundo, que parece tardar, no emaranhado de ocorrências nefastas com que te defrontas, perseverando na realização do bem e do belo, onde quer que estejas, a oferecer a tua cooperação à vida. E quarto, diante do progresso do mundo. Então, o terceiro, e Camilo vai trazer já, ainda que as pessoas sejam difíceis, é importante que a gente mantenha a calma. E ainda que eu saiba que os meus posicionamentos estão corretos, porque eu tô pautada na doutrina, eu também preciso manter a calma. Faz parte. E o progresso do mundo que parece tardar, que é o quarto ponto, ele diz, persevere na realização do bem e do belo, onde quer que estejas, a oferecer a tua cooperação à vida. Então esse progresso do mundo também depende de mim. Do que eu faço, da calma que eu mantenho, do bem que eu me atenho, que eu me mantenho. Por fim, Camilo faz um esclarecimento extremamente importante, que é, calma não é sinônimo de amolentamento do caráter, ou seja, de enfraquecimento do caráter. Calma é diferente de relaxamento de valores morais. Então, eu manter a minha calma não significa que eu estou enfraquecendo o meu caráter e não significa que eu estou abrindo mão dos meus valores morais para atender a outra pessoa. De forma alguma. De forma alguma. Eu posso continuar firme, eu posso continuar assertiva, eu mantenho o meu caráter, eu mantenho as minhas opiniões sem perder a calma. E aí ele diz, a calma, na verdade, é uma atitude dinâmica. E como tal, não compactua com indolência ou preguiça. Então, a calma, ela não é sinônimo também de indolência e preguiça. Não dá para eu manter a calma tendo a preguiça comigo constantemente. Não tem como. Porque pra gente manter a calma, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar ativo. E a gente precisa ter uma atitude. Atitude não vem de preguiça e não vem de indolência. E ele ainda diz, a calma é filha da paz.
E essa paz, a paz indica o local mais seguro onde repousar o próprio coração. Olha que profundo. A calma é filha da paz. Eu achei forte. Filha da paz. E aí Camilo fecha, lembrando que Deus age sempre. E que chegará o momento em que ele dirá: basta aos estados de nevroses, de nervosismos. E aí a gente volta lá para o começo? Quando a gente não pode, diante das nossas expiações dolorosas e provações exigentes, esquecer que Deus está no controle, que Ele está cuidando de tudo. Que se a gente faz a nossa parte, que se eu trabalho esses pontos que Camilo traz, principalmente onde ele fala da orientação do que fazer no trabalho, na via pública, quando eu dirijo, na família e no progresso do mundo, se eu me mantenho nesse caminho, vai ter um momento em que Deus vai falar: minha filha, missão cumprida, agora chega, tá tudo bem. E a gente precisa confiar que esse dia vai chegar. Fica a sugestão de vocês lerem a lição completa com calma, com tranquilidade, para absorver ainda mais esses ensinamentos de Camilo, que são fundamentais para a nossa vivência diária. E esse é um dos motivos da gente ter escolhido esse livro, porque ele é um livro que bate em pontos que a gente vive no dia a dia. Tá palpável. A irritação que a gente sente, o nervosismo, é algo para a gente aplicar em cada dia que a gente está por aqui. Agradeço a atenção, agradecemos a atenção e espero encontrar vocês em algum próximo vídeo por aí. Um abraço, até mais, fiquem com Deus.